Muito bem, pessoal. Ante a realização da espinografia, é importante algumas considerações gerais. Uma das considerações é a posterioridade geral, né? Visualização geral da posterioridade de vértebras, né? Do alinhamento de vértebras. Então, esse alinhamento a gente pode utilizar como aspecto as linhas básicas, né? da coluna cervical, que são a linha do ligamento longitudinal anterior, que é a linha vertebral anterior, que está aqui no ligamento longitudinal anterior. Nós temos a linha que está no ligamento longitudinal posterior, que é a linha de Jorge, a linha espinolaminar, né, e a linha do processo espinhoso, né, que é a linha espinhosa posterior, certo? Então essas linhas elas precisam apresentar uma certa harmonia, né? Tanto a linha de Jorge, a linha anterior, quanto a linha espinolaminar, elas precisam ter uma certa harmonia. Então, aqui nós observamos que existe, por exemplo, uma desarmonia, uma posterioridade de C3, por exemplo, com uma certa lesão lítica. Então, isso compromete digamos, a harmonia geral dessas linhas. Não só isso, né, nós observamos que já desde o início da sua constituição deveria haver claro, tem mais achados aqui, deveria ter uma angulação entre as vértebras, né, um ângulo interarticular. Esse ângulo interarticular também está comprometido, tá? Então a gente traçaria aqui um ângulozinho aqui em cada vértebra. Então nós podemos ver que tem um empilhamento aqui, que é um critério que a gente fala mais a seguir, né? Então é um aspecto geral, né, que a gente observa antes de fazer a espinografia. Então, posterioridade visual geral, né? Então, o que eu falei para vocês, muitas vezes esse alinhamento é comprometido não só para posterior, mas também quanto para anterior, né? Nós temos escorregamentos espondilolistese, nós temos a retrolistese e nós temos a laterolistese também, tá? Existe também o slip lateral das vértebras, tá? Bom, obstrução do forame, importante, isso acontece na cervical, na torácica e na lombar também, né? Lembrando que tem algumas regiões que os forames ficam ocultos, por exemplo aqui na região de T2, T1, T2, o forame ficou oculto aqui pela cabeça do húmero, né? Pela sombra da cabeça do húmero, por exemplo, em algumas incidências. Então existem incidências especiais para isso, para resolver esse problema. Aqui, por exemplo, uma posterioridade diminuindo aqui o forame. Tem situações que distorções radiológicas diminuem o forame. Então imagina se você faz um raio-x, né, e o centro da colimação está focado na região lombar, então o raio que passa lá no L5, S1 vai demonstrar um forame de L5, S1 com uma sombra, então angulada, então vai parecer que o forame é menor. Então isso tem a questão da distorção também, tá? Então por isso que se faz um raio-x mais específico de L5-S1, no caso para verificar, digamos, o forame de L5-S1 sem a presença de distorção. Esse é o motivo por que se faz na coluna lombar, digamos, no perfil ou no oblíquo, digamos, um raio-x da coluna lombar mais, digamos, global e um mais específico do segmento L5-S1. Tá? Então, aqui só para mostrar aqui a incidência lateral, né? Aqui o oblíquo, olha como ele mostra melhor os forames, né? Aqui o lateral e também o oblíquo. Mostra muito melhor o forame. Então, para ver forames, o melhor é realmente o oblíquo. E aqui no caso o AP, né? E aqui também a incidência do nadador, né? Então o raio entra aqui pela axila, então o húmero é removido, então aí é possível visualizar T1 e T2, é possível visualizar então os forames T1 e T2 porque o braço está erguido, tá? Então essa incidência, a famosa incidência do nadador, que é possível visualizar os forames então de T1 e T2, né? Bom, empilhamento, outra característica interessante, o empilhamento é caracterizado basicamente pela perda do ângulo interarticular. Então a gente lista na espinografia
a primeira vértebra que está fazendo essa blocagem, né? Então essa é a primeira vértebra que provavelmente está desencadeando essa blocagem, tá? Então aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, digamos, essa vértebra aqui, por exemplo, ó, com essa vértebra está em flexão. Então aqui nós temos C1, C2, C3, C4 em flexão, C4 em flexão devido a uma posterioridade de C5, certo? Então essa vértebra aqui, ela é chave no sistema de blocagem. Então aqui daqui para frente nós temos um empilhamento, né? Então, da mesma forma, olha só, cronicamente o empilhamento acabou gerando, né, uma formação de osteófitos com fusão aqui, né? Então gradativamente vai gerando esclerose subcondral e vai gerando degeneração articular, tá? Então, como falou aqui, ó, se T6 for o segmento mais inferior na pilha, o disco localizado entre T6 e T7 poderá ser considerado o disco envolvido. Se L4 for o segmento mais inferior na pilha, o disco de L4 e L5 poderá ser considerado o disco envolvido. O empilhamento pode denotar condição aguda ou crônica. 4. Ampulheta. Termo utilizado para descrever o efeito elíptico visto na incidência de perfil de um segmento que apresenta inclinação lateral. Tá? Isso aí é bem típico mesmo. Inclinação lateral, quando existe uma rotação, então vai apresentar então um aspecto de elipse. Então isso é para dar uma ideia, né, para a gente que, digamos, existe uma rotação, mas também pode haver um aspecto, aqui claro, né, esse é uma escoliose, né, então dá para ver também como tem rotação, né, uma distorção em elipse aqui, ó, né, mas é mais visto, essa alteração é mais visto no perfil, né, quando tem essa, digamos, rotação de vértebras, né, com inclinação. Tá? O efeito da ampulheta, tá bom? Mas também pode significar distorção na realização da imagem, tá? Interessante comentar sobre, no caso aqui, os pedículos, né? Sobre os pedículos, é interessante que os pedículos eles estão susceptíveis a esse efeito da ampulheta, né? Então, assim, no lado convexo, os pedículos vão ficar cada vez mais altos, né? Nas vértebras vão ser visualizados cada vez mais altos. E no lado côncavo, os pedículos vão ser visualizados cada vez mais baixos. Então, por que acontece isso? Por causa do efeito da ampulheta, do hourglass effect, né? Então, por causa desse efeito então, de inclinação e rotação das vértebras, então vai haver esse efeito elíptico. Bom, vamos seguir aqui então com o aumento do ângulo do disco, tanto o aumento do ângulo quanto a diminuição do ângulo, né? Então o aumento do ângulo ele pode significar uma alteração biomecânica de um segmento que pode estar gerando um efeito sobre outro segmento, mas pode também significar uma alteração biomecânica no próprio disco intervertebral, então, digamos, na biomecânica do pivô esférico. Então, um disco alterado pode gerar uma alteração no ângulo. E essa alteração no ângulo pode ser para diminuir o ângulo ou para aumentar o ângulo. O empilhamento ele pode gerar alteração desse ângulo do disco para diminuir o ângulo do disco. Mas também pode haver o aumento do ângulo do disco. Em geral, eu tenho mais medo da diminuição do ângulo do disco do que do aumento do ângulo do disco. Quando o ângulo está mais diminuído, a situação, conforme até o grau, a avaliação do Gonster, né? Quanto mais diminuído esse ângulo, é pior, né? Quando ele está no D6, né? Então nós não temos ângulo nenhum, ele está plano, totalmente fino. Mas em casos de D2, D3, nós vamos ter esse ângulo aumentado. E também pode ser sinal de lesão, certo? Então, geralmente lesão no disco, tá? Então tá aqui esse ângulo interarticular, né? Então nós vamos considerar também essa avaliação radiológica, tá? Aumentar um segmento, ao listar um segmento de acentuação da cunha, liste o segmento acima do disco envolvido. A reversão da cunha em qualquer área da coluna usualmente indica uma condição aguda. Então, sempre quando acontecer isso, de uma hora para outra, principalmente, é uma condição aguda, né? Então, é importante a gente estar considerando essa alteração. E esse ângulo do disco, ele pode acontecer não somente nesse sentido, ele pode acontecer também no sentido lateral. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para você. Olha só aqui, ó, nesse caso aqui, essa vértebra, ela está com uma formação de cunha por causa de uma lesão no disco.
Então essa é uma situação onde o ângulo, né, do disco, o ângulo articular, ele também alterou, mas não alterou no perfil, e sim na vista antero-posterior ou póstero-anterior, certo? Então essa alteração em cunha, entendeu? Ela perfaz a subluxação baseada na biomecânica do pivô esférico. Então é importante considerar esse achado, tá? Bom, tendo explicado que então esse aumento do ângulo, né, ele pode acontecer no aspecto lateral, ou no aspecto também frontal, né? Vamos para o, digamos, afilamento do disco. Só vou ler aqui para vocês, ó. Ao listar o segmento com acentuação da cunha, liste o segmento acima do disco envolvido. A reversão da cunha em qualquer área da coluna usualmente indica uma condição aguda. Já tinha lido isso para vocês, só para ressaltar, tá? Então a gente vai listar esse segmento. Afilamento do disco. Discos afilados podem ser indicadores de uma unidade motora envolvida. Se um disco parecer mais afilado do que os discos acima ou abaixo, o afilamento do disco indica uma condição crônica, certo? Então, nós temos os estágios do Gonster, né, que é de D1 até D6, tá? Então, eu já expliquei isso para vocês em outra apresentação que já está ali gravada no sistema, mas D1, o disco todo inchado, tá? Eu tenho inclusive um modelo anatômico, depois eu vou filmar esse modelo para vocês, tá? Mas D1 é o disco todo inchado, então o espaço articular aumenta, certo? Então ele tem uma inflamação aguda, ele está cheio de líquido, então tem uma lesão, uma inflamação aguda ali no disco. Provavelmente uma pequena ruptura que não é radial, que é de, digamos assim, uma ruptura, digamos ali no sentido circunferencial, né? Bom, depois então ele fica todo inchado, né? Então o espaço articular aumenta, tá? No D2 o disco fica ligeiramente fino posteriormente, então um pouquinho fino posteriormente significa o quê? Tá, pessoal? Que o disco está indo para frente, entendeu? O disco está indo para frente, provavelmente a lesão aconteceu primeiro no D1, que inflamou anteriormente o disco e ele foi para frente, o ânulo está escorrendo mais para frente. Então mais ou menos isso. Então aqui eu tenho o D1 e aqui o D2, certo? Na realidade, essa parte aqui tá normal. O que aconteceu é que aqui continua inchado. A moral da história é essa, né? Então, o D3, o disco fica muito, afinou mais ainda, né? Na parte posterior, o disco é extremamente cunhado, o corpo está desalinhado e muito posterior e inferior. Esse tem um estado já mais crônico, a cronificação do estado D2, certo? E o D4, ele fica disco totalmente fino, a espessura total do disco é visivelmente diminuída e começa a reduzir bastante, chega até 2/3 de sua altura total. Então o corpo está muito desalinhado do disco, né? E inferiorizado com uma altura com alguma evidência de artrite, né? de osteoartrite ou a formação já de algum osteófito, né? Já começa o processo de encarceramento do disco. Essa condição é mais crônica do que os estados anteriores, então ainda mais crônica, né? Começa a já ver uma calcificação ao redor do disco. Então aqui está o D3, o raio-x não está nos ajudando muito, né? Mas ele está mais fino posterior, tá? O D3 não está nos ajudando muito aqui. E aqui o D4, tá? Então o D4 na quinta vértebra lombar aqui está mostrando então um afinamento já bem maior do disco em relação às vértebras acima, né? Então aqui vocês podem observar que está bem diminuído, né? Então o estágio D5, totalmente, digamos assim, muito fino, disco total muito fino, diminui para 1/3 da sua altura original, tá? E desculpa o telefone, tá, pessoal? O corpo está... Há danos graves no corpo acima, né? Artrite, osteoartrite e osteofitose mais avançado, tá? Então, já é um grau mais evoluído, né, de osteoartrite, de degeneração articular. Então isso tudo a gente vai associar com o Kirkcaldy-Willis, né, com a cascata degenerativa do Kirkcaldy-Willis, não tem como não fazer essa associação, tá? E o D6 é o grau
aonde que ele está parelho, totalmente fino. É o grau máximo de degeneração, né? Ele está basicamente atrésico, né? Bastante reduzido. Então, tem pontos onde está osso com osso na vértebra. Então, uma degeneração máxima, digamos, da unidade motora, né? Então, aqui está o D5 e aqui está o D6, certo? Bom, osteófitos, é outra manifestação que a gente vai observar, tá? Que está tudo relacionado, né? Então, quando nós temos um D5 e D6, nós vamos ter presença de osteófitos, né? Então, osteófitos nós temos que observar que tem aquele osteófito, ó, isso aqui não é típico de osteoartrite, nós temos que chamar a atenção que isso aqui é típico de doença inflamatória reumática, né? Nós temos que observar isso, eu botei justamente de propósito a imagem aqui, tá? Então, nós temos que chamar atenção sobre isso, vocês vão observar que esse tipo de manifestação geralmente não está relacionada com estresse biomecânico, como essa situação aqui, ó. Isso aqui, no mesmo paciente, pessoal, pode coexistir osteoartrite, o mesmo paciente pode ter osteoartrite, doença reumática ou doença articular inflamatória. Esses dois fenômenos podem coexistir ao mesmo tempo. Isso é muito importante considerar essa situação, tá? É muito importante, tá? Então, o paciente pode ter as duas situações juntas, então tem que saber distinguir essa questão. O fenômeno inflamatório ou reumático pode surgir depois. Ele pode ter tido uma vida, né, 20 anos de osteoartrite, né, de vida de estresse biomecânico, e daqui a pouco surgiu uma doença reumática na vida dele. Então, pessoas têm doença reumática só aos 40 ou 50 anos. Né? Então, ele tem todo um histórico de doença degenerativa e pode daqui a pouco surgir uma doença reumática associada. Então, ele pode ter traços, né, que ele tem aqui, ó, sinais de esclerose subcondral, de doença degenerativa, e tem aqui também sinais de doença inflamatória. Então tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico, tá? Então os osteófitos, eles são típicos de doença degenerativa e não inflamatória, tá? Os sindesmófitos são típicos de doença inflamatória. Então, os osteófitos, né, podem ser encontrados nos aspectos posteriores da unidade motora, quando encontrados nessa localização, representam um problema clinicamente mais sério. Os osteófitos indicam uma condição mais crônica, realmente estão indicados ali para começa a surgir em D4, D5 e D6, né? Efeito peso elétrico, decorrente da adaptação, né? Decorrente da estabilização do Kirkcaldy-Willis, né? Aquela fase de estabilização contínua que acontece dentro do mecanismo da cascata degenerativa, né? Então aqui algumas fotos de imagens de osteófitos, né? Aqui, por exemplo, alterações degenerativas mesmo, olha aqui o disco está todo recolhido nessa região aqui. Esse aqui é o ligamento longitudinal anterior. Outro aspecto interessante, né, a gente olhar aqui a esclerose subcondral que acontece associada, né, que está relacionada com o estresse biomecânico. Nesses casos, né, o espaço articular não está parelho, nas doenças inflamatórias ele tende a ficar mais parelho. Tá? Marmorização é outra situação, né, que pode estar relacionada, a marmorização, a vários tipos de doenças, pode ser doenças metabólicas, né? A marmorização ela pode estar relacionada também com digamos assim, quando é de um osso inteiro, uma vértebra, tem relação geralmente com situações mais graves, né? Quando eu falo assim só de uma parte do osso, a marmorização, ela se refere então ao sofrimento, né, devido à alteração degenerativa, estresse biomecânico, como aqui, ó, né? Então a marmorização desses aspectos aqui significa aumento da densidade devido ao efeito peso elétrico, tá? Esse é o motivo da marmorização aqui, né? É diferente da marmorização em casos, por exemplo, mais malignos, onde uma parte toda do osso está mineralizada. Aqui, por exemplo, eu tenho uma mineralização, né, uma marmorização devido ao estresse biomecânico da osteoartrite, que evoluiu aqui do estágio 1 até o 4. E aqui eu tenho marmorização devido ao que? Uma possível malignidade, né, uma possível doença maligna, né, uma lesão osteoblástica ou Paget, né, que é uma doença que envolve metabolismo ósseo, né, que também
Pode ter uma variante que pode gerar malignidade, pode gerar câncer, percentual muito baixo de PAGED pode gerar câncer, mas existe essa possibilidade de malignidade, tá, dentro da doença de PAGED, que também tem esse aspecto de marmorização, que é uma doença bem mais grave, né, do que a marmorização localizada devido ao estresse biomecânico é uma coisa, e a marmorização aqui de uma peça inteira é outra totalmente diferente. Sinais dos degraus, né, descrito como 3 ou mais corpos vertebrais adjacentes que exibem posterioridade visível. Né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai listar o segmento mais inferior que exibe a posterioridade visível. O sinal de degraus usualmente indica uma condição mais crônica. E nódulos de Schmoll. Schmoll estão associados à fratura de platô de vértebras. Né? Eu já comentei essa questão aí quanto à questão do Modic 1, 2 e 3. Então a gente pode relacionar tudo isso. Né? A gente pode relacionar Modic 1, 2 e 3. Quando é que tem dor? No Modic 1 tem dor, no Modic 2 já não tem. Né? Modic 3 é uma situação bem mais crônica, que tem calcificação. O Modic está relacionado à ressonância. O D1 a D6 está relacionado ao raio-x do Gonstead. Eu não abandono o D1 a D6, eu gosto muito do D1 a D6. A gente pode trabalhar a questão do que é agudo, o que é crônico também no Gonstead, no D1 a D6, né, pela questão do espaço articular e associando também o nervoscopio, nos ajuda a definir se está agudo ou crônico. Tá? Então isso é bem interessante, tá? A gente poder traçar esse paralelo, né? Então o Modic na ressonância e o D1 a D6 no raio-x. Claro que o Modic ele é um pouco mais preciso, mas digamos o Gonstead funciona muito bem e é muito mais prático e barato. O sistema do Gonstead, muito mais barato e não faz mal para o paciente. Tá? Então o Schmoll ele é, digamos, a fratura da placa terminal ali, onde o disco então ele entra dentro do corpo da vértebra e é uma hérnia comum. Então essa hérnia de disco ele é comum em vértebras lombares lombares altas, né, em L1, no máximo L2, né, onde tem mais estabilização, e principalmente nas vértebras torácicas, onde tem muita estabilização. Então o disco não tem muito para onde ir, né, ele acaba indo para dentro do corpo mesmo. A pressão leva a isso. Tá? Então a carga axial faz com que haja fratura. Né? Em vértebras cervicais não acontece muito isso. Né? Então, por que não acontece muito isso? Porque realmente tem para onde a pressão escorrer, né? A pressão tem para onde ir. Então ali onde tem muita estabilização, principalmente na coluna torácica, acontece Schmoll nodes. Né? Interessante isso aí. Então aqui o Schmoll também é visto no raio-x tranquilamente. Eu gosto do raio-x, né? Eu gosto muito do raio-x porque ele é prático e barato. Ele é um bom exame de triagem, né? Para a gente, se precisar, solicitar outros exames. Tá? Então aqui é isso aí, pessoal. Então eu acho que... Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, é isso aí. Então vou deixar uma pequena avaliação aqui para vocês. Tá? Então eu esqueci de numerar, tá bom? Mas vou deixar isso aqui como questão... Vamos deixar como questão 1 aqui para vocês, né? Isso aqui é um exercício lá da faculdade mesmo, tá? Então eu vou deixar assim como questão 1, tá? Essa imagem aqui, qual é a resposta de vocês na questão 1? Vocês podem responder para mim, tá? Vocês podem depois passar isso aqui, o vídeo, e olhar isso aí e definir o que é. Tá? E essa aqui é a questão 2. Qual é a opinião de vocês? Essa aqui é a questão 3. Esse achado aqui, A e B, no raio-x de flexão, qual é o diagnóstico? Bem possível de vocês. Qual é o diagnóstico mais possível de vocês aqui? Dentro dessas doenças aqui. Mais provável, que mais enquadra. E essa questão aqui, questão 4. Muito bem. Espero que tenham respondido. E essa questão, acho que é 5 agora, né? É isso? Questão 5. Ou 6, não sei. Perdi a conta. Vamos lá.
que vocês acham dessa aqui? E essa aqui? Qual é o achado aqui? Isso aqui eu mostrei para vocês, né? O que seria isso? Que patologia seria essa? E essa aqui? Fácil, né? Essa aqui? Estão observando qual é o quadro aqui? Eu já sei o que é. E esse? Esse aqui, o que eu observo aqui, pessoal? Qual é a parte que está sendo afetada aqui? Ó? O que nós temos afetando aqui? O que pode ser? Beleza. É isso aí.